Olá, meu nome é Mariana Munhoz, eu sou médica endocrinologista do Grupo DASA e hoje vamos falar sobre diabetes mellitus. Diabetes mellitus é uma doença caracterizada pela elevação da glicose no sangue, ou seja, a hiperglicemia, e sua causa principal está relacionada a defeitos na secreção ou na ação da insulina, que é um hormônio produzido no pâncreas, mais especificamente pelas células beta-pancreáticas, e sua função principal, a insulina, é fazer com que a glicose entre nas células do organismo para ser utilizada em diversas atividades. A falta da produção da insulina ou um defeito na ação dela resulta, portanto, em um acúmulo de glicose no sangue, o que chamamos de hiperglicemia. A classificação do diabetes. Sabemos hoje em dia que existem diversos tipos de diabetes, porém, a grande maioria dos casos está dividida em dois grupos, diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. Falando sobre diabetes tipo 1, essa forma de diabetes é causada pela destruição das células beta-pancreáticas por um processo autoimune, ou seja, há uma formação de anticorpos pelo próprio organismo contra as células beta, fazendo com que o pâncreas produza pouca ou nenhuma insulina. Em geral, costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode ser desencadeada em qualquer faixa etária. Nesse tipo de diabetes, o início do quadro clínico é mais característico, mais pronunciado e mais rápido normalmente, com sintomas como sede, diurese e fome excessivas, emagrecimento importante, cansaço, fraqueza. E se a hiperglicemia atingir níveis severos, o tratamento não for realizado rapidamente, pode evoluir com um quadro mais grave conhecido como cetoacidose diabética. E os sintomas consistem em desidratação severa, sonolência, vômitos, dificuldade respiratória e até coma, necessitando então de internação para tratamento. Agora vamos falar sobre diabetes tipo 2. Nessa forma de diabetes está incluída a grande maioria dos casos, cerca de 90% dos pacientes diagnosticados com diabetes. Nesses pacientes, a produção de insulina pelas células beta-pancreáticas está mantida, porém a sua ação é que está dificultada, caracterizando um quadro de resistência insulínica. Isso vai levar a um aumento de produção da insulina para tentar manter a glicose em níveis normais. Quando isso não é mais possível, surge então o diabetes. A instalação do quadro é mais lenta e os sintomas como sede, aumento da diurese, dores nas pernas, alterações visuais e outros podem demorar até anos para se desenvolverem. E se não reconhecidos e tratados a tempo, também podem evoluir para um quadro grave de desidratação e coma ou ainda complicações vasculares. Ao contrário do diabetes tipo 1, a principal causa é o aumento de gordura visceral, que é a famosa gordura abdominal, que gera um processo inflamatório que aumenta a resistência à insulina. Essa causa, associada a fatores de risco como sedentarismo, dislipidemia, hipertensão em pacientes com histórico de diabetes na família, aumenta muito a chance de desenvolver diabetes em idades cada vez mais precoces. Observamos cada vez mais o diagnóstico de diabetes tipo 2 em adultos jovens e até crianças. Isso se deve principalmente ao aumento de consumo de gorduras e carboidratos aliados à falta de atividade física. Pacientes com diabetes tipo 2 não diagnosticados têm maior risco de apresentarem acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, doença vascular periférica, do que as pessoas que não tenham diabetes. Isso reforça a necessidade de um diagnóstico precoce que permita evitar tais complicações. O diagnóstico laboratorial pode ser feito de três formas: glicemia de jejum maior que 126, uma glicemia casual colhida em qualquer horário do dia, independente da última refeição, maior que 200 em pacientes com sintomas característicos de diabetes, ou glicemia maior que 200 após 2 horas da sobrecarga oral de glicose. Agora, sobre prevenção, não há como prevenir o diabetes tipo 1, pois como falamos aqui, a sua causa é autoimune, porém é possível detectar mais precocemente sua tendência através do acompanhamento e exames de rotina. Para prevenir o diabetes tipo 2, o mais importante é manter hábitos de vida saudáveis e conservar um peso adequado. Além disso, consultas e exames de rotina quando o paciente já apresenta fatores de risco, quadro de pré-diabetes ou histórico familiar. E sobre o tratamento? O tratamento de diabetes tipo 1 baseia-se na aplicação de insulina, assim que é feito o diagnóstico e que a hiperglicemia se instala. A automonitorização de glicose diversas vezes ao dia, acompanhamento médico especializado e educação para autocuidado em saúde serão fundamentais para serem mantidos por toda a vida. O tratamento de diabetes tipo 2, ele sim, se inicia já com dieta adequada, atividades físicas e medicamentos que melhorem a resistência
insulina ou aumentem a produção de insulina pelo pâncreas. Se esse tratamento não for suficiente, muitas vezes estará indicada a insulinização parcial ou plena ao paciente. Sabe-se que a hiperglicemia crônica, através dos anos, está associada a lesões da microcirculação e da macrocirculação, prejudicando o funcionamento de vários órgãos, como os rins, os olhos, os nervos, o coração. Os pacientes que conseguem manter um bom controle da glicemia têm uma importante redução do risco de desenvolver essas complicações e melhorar sua qualidade de vida.